Oi, gente. Eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo na nossa região por meio de uma boa prosa com fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Nas últimas semanas, o debate sobre o direito da mulher ao aborto ganhou novos rumos com um projeto de lei que prevê pena de homicídio simples para o aborto após 22 semanas de gestação. A proposta altera o Código Penal de 1940, que hoje não pune o aborto em caso de estupro e não prevê restrição de tempo para o procedimento nesse caso. A gente vai aprofundar o assunto numa prosa com o diretor do Centro Integrado de Saúde, Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco. Também vamos indicar produções audiovisuais que discutem o direito ao aborto e vão te deixar por dentro do assunto. O projeto de lei 1904-24, em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe equiparar o aborto realizado após 22 semanas da gestação ao crime de homicídio simples, com uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, mesmo em casos de gravidez resultante de estupro. Atualmente, o Código Penal não pune aborto em caso de estupro e quando é necessário para salvar a vida da gestante. O projeto ainda aguarda distribuição às comissões da Câmara Federal, mas poderá ser votado diretamente pelo plenário caso o requerimento de urgência seja aprovado. A gente conversou com o médico Olímpio Moraes, que é diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco, para discutir sobre as complicações que esse projeto de lei pode trazer à vida das mulheres. Confira. Oi, gente. Estamos aqui hoje com o Dr. Olímpio de Moraes para termos um pouco uma discussão sobre essa PL do aborto. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, doutor. Mas é um prazer estar aqui com o Rodolfo para conversar sobre a PL, que parece que estamos conseguindo tirar essa ideia tenebrosa da cabeça dos desses deputados que tentaram encaminhar essa PL. Doutor Olímpio, eu quero começar entendendo, né? Quais são os retrocessos que o projeto de lei 1904-2024 representa para a vida das mulheres e para a saúde delas? Você sabe, Rodolfo, que um corpo de uma menina de 10, 11, 12, 13 anos não é um corpo preparado para parir. Criança não pode ser mãe, não é mãe. Ela tem um risco, a principal causa de morte materna nessa faixa etária são as complicações da gravidez. E a segunda causa é o suicídio levado devido à violência. A criança de 10 a 14 anos, ela não morre de câncer, ela não morre de infarto, ela não morre de acidente de carro, nem de, assim, estou falando mulheres, né? Nem de bala, nem de tiro. Ela morre dessas complicações. Então, se tem políticos, se tem uma bancada religiosa preocupada com isso, ele devia estar ao contrário, trabalhar o que a ciência diz a respeito, Rodolfo. O que é que a ciência diz a respeito? Que devemos ter educação sexual nas escolas, certo? Devemos ter o fácil acesso ao método contraceptivo. A educação sexual é importante para a criança perceba o que é carinho, o que não é carinho, o que pode, não pode, e ela tem uma abertura na escola de falar o que está acontecendo, está levando sofrimento. E quando descobrir que tem aborto, esses políticos deviam estar tentando ter verba, emenda parlamentar, ou estimular que no seu município tenha um serviço de atendimento à mulher vítima de violência. Esses políticos são contra a educação sexual. Eles chamam de ideologia de gênero, que não existe isso. A educação sexual desinforma, causa fake news sobre esse trabalho importantíssimo nas escolas. E depois, assim, obstrui o acesso ao método contraceptivo e também são contra a assistência ao abortamento, em todas as circunstâncias, tá certo? Então é terrível. Doutor, há um contexto ainda que é muito mais preocupante, né, com mulheres e meninas vítimas de violência sexual. De acordo com a sua experiência como médico, qual é a realidade da maioria das mulheres que hoje buscam e necessitam a garantia do direito ao aborto? No caso de estupro, é bem sabido que 70% 80% são adolescentes, né? Pasme, a maior parte menor que 14 anos. Existe estupro com 8 anos, Rodolfo, com 7, com 6, com todas as idades, né? Que é, é uma coisa terrível. Mas só uma ponta aparece que engravida.
A gente só percebe muitas vezes quando tem a gravidez, porque a gente acredita, Rodolfo, devido a esse problema, que é um problema dentro de uma família, que muitas vezes na nossa cultura existe uma cultura de culpabilizar as mulheres, dela não saber como procurar ajuda. A gente acredita que, embora os anuários registrados oficialmente cheguem em torno de 70 mil, mas a gente acredita que pode ser 10 vezes maior, um pouco mais, podendo chegar a 800 mil estupros, certo? E a gente acredita que desses estupros, 5% das mulheres podem engravidar, porque muitas vezes o estupro não é isolado, ele é sequencial, ele é por vários dias, vários meses ou anos, certo? Então é muito grave, e são crianças e adolescentes mais graves. Caso essa PL do aborto fosse aprovada, né? Qual seria o procedimento hoje se uma menina chegasse no hospital público à procura de um atendimento para o aborto? Como é que ela seria atendida? Qual seria a orientação? Bom, se ela chegar até 22 semanas, né, que é muitas vezes até um percentual menor, né, seria feito o protocolo, que é a gente usa o misoprostol, que induz a expulsão do feto, o feto nasce morto, abaixo de 22 semanas. Então, não mudaria. O problema é que quase a outra metade, um pouco mais do que a outra metade, talvez mais, dependendo da região, né? Aqui no nosso serviço, nessa faixa etária, é mais que a metade. Então, esses casos seria negado. Né? A gente não poderia fazer porque ela seria condenada com a pena, essa é a penação maior do que o estuprador. E o médico também. Então, essa menina chegando lá que não teve culpa nenhuma, porque não existe, Rodolfo, ninguém que é estuprado, que fica em casa por sadismo, por maldade, querendo levar a gravidez 22 semanas. Isso é uma mentalidade doentia de algumas pessoas, que são pessoas que odeiam as mulheres, que acham que as mulheres é o satanás, né? Elas fazem de propósito. E é uma cabeça doentia. Então, essas meninas não teriam acesso, seriam obrigadas a levar a gravidez, e com isso a gente aumentaria a morte dessas meninas, ou por complicações do parto, ou da gravidez, ou até de suicídio, como a literatura mostra. Então a gente mataria muito dessas meninas. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa com o Dr. Olímpio para trazer algumas dicas de audiovisuais que conversam sobre o tema do direito ao aborto e tratam desse assunto. A repórter Fátima Pereira traz mais informações. Olá! Nossa dica de hoje é o documentário Clandestinas, uma produção que lança um olhar profundo e sensível sobre o tema do aborto no Brasil, um assunto ainda envolto em tabus e controvérsias. O filme é uma realização da sempre viva organização feminista e mergulha nas histórias reais de mulheres que passaram por essa experiência, muitas vezes de maneira clandestina, enfrentando não só riscos à saúde, mas também a dura realidade de um sistema que as marginaliza e criminaliza. Ao longo de aproximadamente 20 minutos, Clandestinas traz à tona a complexidade do aborto no contexto brasileiro, onde a legislação restritiva força milhares de mulheres a recorrerem a métodos inseguros. O documentário é um chamado à empatia e à reflexão, apresentando depoimentos emocionantes que humanizam a discussão e revelam as diversas camadas do problema. A produção, que está disponível no YouTube, traz um panorama das implicações sociais, políticas e econômicas do aborto ilegal no Brasil. Ao destacar as histórias individuais, Clandestinas amplia a compreensão sobre a urgência de uma abordagem mais compassiva e informada sobre os direitos reprodutivos. Clandestinas é, acima de tudo, uma obra que busca dar voz àquelas que há muito tempo vêm sendo silenciadas. É um convite para que todos e todas nós, como sociedade, possamos enxergar além dos preconceitos e estigmas e nos engajarmos na luta por direitos reprodutivos mais justos e humanos. Até semana que vem! Estamos de volta na entrevista com o Dr. Olímpio, discutindo hoje sobre essa possível aprovação da PL do aborto, né? Doutor Olímpio, eu sei que não é a sua área, esse lado psicológico, né? Mas devido à sua grande experiência já nesse trabalho, a gente queria saber quais são as consequências, por exemplo, de uma menina
tentou fazer aborto e não conseguiu fazer aborto, né? O que é que o senhor já notou de consequente para essas pessoas? Primeiro, é uma sensação de culpa, é uma sensação de vergonha, é uma sensação de tristeza imensa, né? Elas caminham muitas vezes com depressão, certo? Elas caminham muitas vezes com abandono da escola, não é? Ela caminha muitas vezes com disfunções sexuais, né? Ela termina atribuindo o sexo a uma violência, e isso causa um dano psicológico no lado afetivo sexual dela, né? Então, aumento de consumo de drogas ilícitas, como alcoolismo e outras drogas. Então, ela passa a ter uma dor profunda na sua alma, não é? E isso aí, isso causa repercussão para a vida toda. Quando, no pior das hipóteses, ela tentar o próprio suicídio, que acontece, como diz a vocês, que a segunda causa de morte nessa faixa etária é o suicídio, principalmente devido a essa violência, certo? Então, são sequelas que podem, Rodolfo, ficar para o resto da vida, destruir a vida dela. Quando você, por exemplo assim, quando você age de forma correta, de acordo com a evidência científica, você pode diminuir esse sofrimento, você dá uma assistência baseada em evidência e fazer com que essa criança, essa menina, tenha uma nova chance de sobrevida, uma nova chance de ter uma vida nova, de apagar o que aconteceu e dali em diante ter outra vida. Se você não faz isso, se a gravidez continua, você está perpetuando, tá, esse sofrimento, quem sabe, para o resto da vida. Doutor Olímpio, a gente queria saber como é para o senhor, que é um médico que atua na saúde pública há algum tempo, né? Volta e meia ter que defender uma pauta como essa, que seria o básico, o trivial, o direito de escolha das mulheres. Eu acho que esses movimentos estão mais organizados, né? Assim, em termos de política, né? Ter representação política, mas sempre teve. Mas é muito triste, porque não é baseado numa coisa racional, tá entendendo, Rodolfo? É baseado em conceitos errados, de ódio. Porque é outra coisa, né? Eu não estou discutindo religião. Não, tudo bem, estupro ou o aborto é pecado. Não estou dizendo que não seja. Mas é diferente querer prender as mulheres. É diferente querer matar as mulheres. Entendendo? E a liberdade no Estado de Direito Democrático, Rodolfo, você tendo uma lei que dá esse direito, não quer dizer que quem discorde vai exercer esse direito de o paciente ter autonomia sobre o seu corpo, sobre sua vida. Não é o Estado que decide, certo? Isso é autonomia, um dos princípios bioéticos da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. Isso está tudo incluído, porque eu estou fazendo justiça. Eu estou fazendo a beneficência. Que beneficência é essa? Porque é o que a paciente queria. Eu estou fazendo um bem para ela. Ela decidiu. Eu não estou fazendo mal para ela, porque ela foi dada a oportunidade, mas ela considera que é um mal, certo? Então, esse treinamento de você sair do seu eu, da sua verdade, e ter empatia pelo outro, e tentar não julgar os outros, certo? É isso que a gente tem que fazer, que eu sei que é difícil, mas é um treinamento que tem que ser feito, né? Nós médicos treinamos isso. Doutor Olímpio de Moraes, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Adolfo. Um grande abraço. E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.